Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao segundo CONASIMES, o segundo Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde. Eu me chamo Gisele Holanda de Sá e faço parte da comissão organizadora do segundo CONASIMES. Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia desse evento, que é organizado pela Bio10 Digital, com o apoio da Wilson Editora e da revista Journal of Education, Science and Health. Agora vamos para mais uma das palestras maravilhosas que nós já tivemos nesse evento. Agora eu tenho a honra de apresentar a professora mestre Ana Paula Chuprowski, que vai apresentar a palestra Pesquisa Básica Pré-Clínica na Doença de Parkinson, da Fisiologia à Intervenção. Ela que possui graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná, com atuação profissional na área de fonoaudiologia, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, possui especialização em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Biomédicas na área de Fisiologia e Fisiopatologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e atualmente ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Então, nós agradecemos imensamente pelo aceito do convite, professora Ana Paula, e aproveitem mais uma palestra. Bem, então a doença de Parkinson é uma doença crônica, degenerativa e progressiva. Até o momento, é uma doença irreversível, ela é tratável, mas o tratamento ele é paliativo, ele busca reduzir e minimizar os sintomas apresentados pelo paciente. Ele acomete, sobretudo, pessoas idosas, então nessa proporção aí estimada de 1 a 2% da população maior que 65 anos, e essa incidência vai aumentando de acordo com a idade, aumentando essa incidência na casa dos 80 anos ou mais. É a segunda doença neurodegenerativa mais frequente relacionada à idade, fica atrás apenas da doença de Alzheimer. E com o aumento da expectativa de vida da população, aumento da longevidade, com certeza essa doença gera aí um impacto bem significativo em relação tanto à qualidade de vida dos pacientes, quanto ao custo econômico e ao próprio sofrimento psicossocial causado tanto para o paciente quanto para a família. E aí, pensando em aspectos históricos da doença de Parkinson, então, a doença de Parkinson foi descrita inicialmente pelo neurologista inglês James Parkinson em 1817, e ele descreve 5 casos de pacientes com uma síndrome clínica até então ainda não descrita, que era caracterizada por tremores involuntários, com perda de força muscular, com propensão a quedas, e também a um padrão anormal de marcha, sendo que o aspecto sensorial e intelectual permanecia intacto. Então, essa foi a primeira descrição da doença, e essa entidade clínica, né, a doença de Parkinson, ela vem sendo cada vez mais estudada, e tudo isso se reflete nesse maior conhecimento em relação à sua fisiopatologia hoje. Então, quando nós falamos, seja na doença de Parkinson ou em outras doenças neurodegenerativas, nós temos que considerar esses 3 aspectos. A neurodegeneração, ou seja, a morte neuronal, a perda de populações neuronais em regiões específicas do cérebro, sendo que na doença de Parkinson ela é mais significativa na substância negra pars compacta do mesencéfalo. Há um longo curso clínico caracterizado por uma extensa quantidade de sintomas que o paciente pode apresentar, e também por ainda não ter um tratamento capaz de reverter a doença, ou seja, um tratamento apenas sintomático. Então, como principal característica neuropatológica da doença, nós temos a perda seletiva de neurônios dopaminérgicos da região da substância negra parte compacta.
Esses neurônios que atuam ali na substância negra, eles participam da chamada via nigroestriatal, ou seja, essa via que conecta a substância negra a outros, a núcleos da base, como o putâmio caudado, que formam o estriado, e formam, então, a via nigroestriatal. Essa via, ela controla todo o movimento voluntário, que inicialmente é comandado lá pelo trato córtico-espinhal, e esse movimento ele vai ser refinado, vai ser modulado em grande parte pelos circuitos dos núcleos da base. Então, a via nigroestriatal ela tem uma grande importância nessa regulação do movimento voluntário, perdão. Então, como vocês veem ali na figura, no indivíduo normal, essa população dopaminérgica é bem caracterizada ali nessa porção mais escura, já que os neurônios dopaminérgicos, eles produzem um pigmento chamado de neuromelanina. Então, eles têm essa cor mais negra, daí o nome substância negra. No paciente com Parkinson, então, há redução dessa população neuronal, levando, então, à despigmentação da substância negra, essa região fica mais empalidecida. Então, com a perda dos neurônios, há a perda dessas aferências que se projetam para o estriado. Então, com isso, há o prejuízo da via nigroestriatal. E aí, como outra característica neuropatológica da doença, nós temos a presença dos chamados corpos de Levy, que são acúmulos, agregados proteicos, formados principalmente pela proteína alfa-sinucleína. Então, a existência dos corpos de Levy já foi descrita há algum tempo, aí no início dos anos 2000, pelo Braque. Ele fez essa descrição em cérebros pós-mortem de pacientes acometidos pela doença de Parkinson. Ele observou, né, que há uma deposição progressiva no sistema nervoso, e como nós podemos ver, esse acúmulo proteico é gerado em grande parte por mutações genéticas que culminam no agregamento incorreto de proteínas formando fibrilas. E essa formação dos corpos de Levy acaba levando a diversos processos moleculares, fisiopatológicos, que culminam na morte neuronal. Então, como mecanismos moleculares aí que atuam na doença de Parkinson, nós temos a neuroinflamação, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial. Então, tudo isso leva à neurodegeneração, à morte neuronal. Há uma ruptura da homeostase celular, seja pelo excesso ali de radicais livres que são produzidos e não são removidos das células, seja por interrupção da cadeia respiratória mitocondrial, ou seja, pela ação de mediadores inflamatórios que levam, então, à perda da homeostase celular. Em relação à etiologia, o que causa, afinal, a doença de Parkinson? A etiologia da doença de Parkinson ainda não é completamente entendida, mas atualmente o que se sabe é que há uma interação entre fatores de ordem genética e fatores ambientais. Em uma pequena porcentagem dos casos dos pacientes acometidos pela doença, em especial aqueles pacientes que iniciam a fase motora ainda bastante jovens, nós temos formas familiares hereditárias da doença. Então, são mutações genéticas que são transmitidas, né, de forma hereditária, de pai para filho, responsáveis aí por uma minoria de 5 a 10% dos casos. Contudo, a maior parte dos casos de doença de Parkinson, respondendo aí por mais de 90% dos casos, é idiopática, ou seja, não há assim uma causa genética hereditária, por exemplo, definida. Então, acredita-se que há aí a existência de fatores ambientais, em especial a exposição a químicos ambientais,
a metais pesados, há uma associação da doença com atividade agrícola. Também se discute a influência de infecções e traumatismos, mas em geral essa etiologia ainda não é completamente definida. Então, agora, passando adiante em relação ao estadiamento da doença. Então, como é mostrado aí na figura, há um estadiamento, a doença exibe fases características e, como demonstrado aí, essas fases estão relacionadas com a deposição dos corpos de Levy no sistema nervoso central. Então, essa deposição inicia ainda no sistema nervoso periférico, nos nervos cranianos, o nono e décimo, o nervo olfatório, as regiões ali do tronco encefálico, de formação reticular, sistema nervoso entérico, tudo isso levando à desautonomia, à hiposmia, alterações de sono, depressão e ansiedade, né, já que essas são áreas responsáveis aí por essas funções. Depois, já numa fase motora, ao acometimento da substância negra pars compacta, levando aos sintomas motores clássicos da doença. E nos estágios de 4 a 6, já há o envolvimento de áreas corticais, áreas da associação, levando a alterações cognitivas, alucinação visual, demência. Então, quanto ao quadro clínico, existem sinais que são chamados de cardinais, ou seja, que tem uma participação sempre muito presente no quadro clínico da doença de Parkinson, que seria o tremor de repouso. Então, esse tremor, em geral, é um tremor de extremidades, em geral, das mãos, sendo uma das mãos mais acometidas pela outra, né, porque, em geral, a doença de Parkinson, ela tem um envolvimento assimétrico, né, um lado do corpo, um hemicorpo, é mais afetado que o outro. A bradicinesia, que é a dificuldade em iniciar o movimento, a rigidez muscular, a instabilidade postural. Então, o paciente vai gradativamente assumindo uma postura corporal inadequada, ele vai ficando com a coluna mais arqueada. Há alterações de marcha, então o paciente tem uma marcha com passos mais lentos, muitas vezes, né, uma marcha mais com passadas curtas. Então, tudo isso é bastante presente no quadro clínico. E na evolução clínica também existe uma classificação, né, de Owen e Yahr, que considera estágios, então, de envolvimento da doença. Então, a gente vai aí de 0 a 5, né? No estágio 0 é um paciente sem sintomas da doença. No estágio 1 é um paciente que já inicia com os sintomas, evoluindo gradativamente para dependência ao caminhar, para grande instabilidade postural, até que ele chega, então, a ficar restrito ao leito ou cadeira de rodas. Também em relação à evolução clínica da doença, como é mostrado aí no gráfico, embora, né, haja todos esses sintomas motores que formam o quadro clínico da doença, em geral, a doença de Parkinson inicia, né, do ponto de vista fisiopatológico, ela inicia muitos anos antes dos sintomas motores, muitos anos antes do paciente procurar pelo diagnóstico clínico. Então, cerca de 10, 20 anos, o paciente já começa a ter os primeiros sintomas não motores. Então, alterações autonômicas, como, por exemplo, a constipação, a irregularidade do trânsito intestinal, alterações do sono, como a alteração do sono REM, a hiposmia, a depressão, já alguns prejuízos de memória, até que ele inicia com os sintomas motores, evoluindo aí para, né, dificuldades motoras maiores, tornando dependente,
e também aí ao final do curso clínico da doença com alterações cognitivas mais severas. Então, na evolução clínica da doença de Parkinson, nós vamos ter uma fase não motora ou pré-motora, iniciando muitos anos antes da fase motora, que é quando ocorre o diagnóstico. Por isso, a doença de Parkinson, ela é uma doença multissistêmica, ou seja, há o envolvimento dos diferentes órgãos e sistemas. Então, o paciente vai ter não apenas sintomas neurológicos, mas ele vai exibir uma variedade de sintomas relacionados a diferentes sistemas. Então, o sistema nervoso autônomo é bastante envolvido, que é o sistema relacionado ao controle da musculatura lisa, em especial das vísceras, sistema digestório, sistema cardiovascular também, órgãos genitais, bexiga urinária, e diferentes alterações aí. Por isso que a doença é considerada, então, multissistêmica, embora a gente sempre associe apenas com os sintomas motores. Por isso eu gosto muito dessa imagem que mostra, então, essa evolução clínica da doença como se fosse um iceberg. Então, o paciente que vai procurar um médico para saber, né, de fato, qual é a doença, para saber o seu diagnóstico, que vai lá com os sintomas motores, de fato, isso é apenas lá a ponta do iceberg, porque já há muito tempo essa doença vem se desenvolvendo, né, os sintomas não motores surgem muitos anos antes, e quando é dado o diagnóstico, o paciente já tem uma degeneração dopaminérgica bastante significativa, o que dificulta muito as opções terapêuticas também em relação ao prognóstico do paciente. Então, o diagnóstico ele é clínico, os exames de neuroimagem, em geral, auxiliam mais o médico no diagnóstico diferencial de outras doenças que têm sintomas parkinsonianos. Então, no momento que é dado o diagnóstico, a degeneração dopaminérgica ela já é intensa ali na região da substância negra. Então, a maior parte da população neuronal já não é mais funcional. E o tratamento, até hoje, ele é a levodopa-terapia, baseada na administração da levodopa, junto com outros fármacos, e o grau de eficácia dessa terapia, ele vai reduzindo progressivamente. Então, o paciente inicialmente tem uma resposta bastante positiva, mas ela reduz e com o tempo, após alguns anos, o paciente começa inclusive a ter efeitos colaterais da terapia, como as discinesias. Por isso, eu aponto aqui 3 possíveis alvos, digamos assim, em relação à pesquisa na doença de Parkinson, que seria a necessidade de terapias modificadoras da doença, né, ou seja, que não sejam apenas sintomáticas, paliativas, mas que possam mudar o curso da doença. Por exemplo, parar essa neurodegeneração, compostos neuroprotetores, que aí eu penso em compostos e substâncias que possam proteger de tal forma, né, os neurônios ali remanescentes que consigam, então, reduzir essa progressão e até mesmo impedir o avanço da doença. E um diagnóstico precoce, que seria o ideal, né, ter um diagnóstico precoce para que o paciente possa já minimizar todas as consequências da doença. E aí agora eu quero falar sobre a pesquisa, né, em específico sobre a pesquisa na doença de Parkinson. Então, quando a gente fala em pesquisa, não só pensando em doença de Parkinson, mas na própria grande área aí da fisiologia, da farmacologia, pensando no próprio desenvolvimento de fármacos e de terapias, em geral a gente sempre começa com uma ideia lá da bancada. Então,
muitas vezes em um laboratório que não é nem da área da saúde, é lá da área da química, por exemplo, né? Em que se tem uma ideia a partir de observações experimentais. Então, por exemplo, algum tipo de composto que mostrou uma atividade que pode ser neuroprotetora, por exemplo, como um perfil antioxidante, anti-inflamatório. Após, então, a descoberta, a ideia desse composto, então se vai para a chamada pesquisa básica, né? Então, eu vou tentar estudar aquela molécula, tanto in vitro como in vivo, inicialmente em cobaias do laboratório, em animais do laboratório, e observar qual é o efeito daquela molécula em diferentes aspectos, tanto de sua eficácia, de sua toxicidade, enfim, de toda a sua atividade biológica. E aí eu vou, dependendo aí, né, dos resultados que eu tive na pesquisa básica e pré-clínica, eu vou para pesquisa clínica, né, os clinical trials, que aí eu vou levar esse composto para ser testado agora em seres humanos, de uma forma controlada, obviamente, em diferentes fases desse estudo, analisar todos esses resultados para só no final eu poder definir se realmente essa droga, esse composto, pode ser eficaz com o menor risco para o paciente, né, em termos de toxicidade, de efeitos adversos. E essa droga, esse composto, vai, então, ser lá prescrita pelo médico para o paciente. Então, é todo um longo caminho, né, que se leva para se chegar, então, da bancada para a clínica. Como nós vemos na figura da direita, né, que inicialmente a gente tem diferentes, muitas moléculas que são visadas para começar uma pesquisa com esse tipo de potencial farmacológico para uma doença. Mas, à medida que ela percorre diferentes fases dos estudos, né, como se fizesse realmente se afunilasse até que se chega, por exemplo, a apenas um composto que realmente é aprovado, é regularizado para ser utilizado no tratamento clínico do paciente. Então, todo esse processo, ele é bastante longo, bastante dispendioso, né, bastante caro, para se chegar, então, de uma ideia, de uma molécula, de um possível alvo terapêutico para o paciente. E aí essa figura também mostra todo esse caminho, então, que é percorrido desde a pesquisa básica, passando para a pesquisa clínica até se chegar na aprovação. Depois que há aprovação de agências reguladoras, como o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, e mesmo após a aprovação do medicamento, ainda se segue com pesquisa, então com farmacovigilância, nesse sentido de se levantar possíveis efeitos adversos das drogas. Então, todo esse processo ele é bastante longo. E a gente inicia com ele lá na pesquisa básica. Então, eu gostei desse artigo que ele fala, são muitos anos, muitas falhas e ainda mais incertezas. Então, lá no laboratório se começa com a descoberta e identificação de uma molécula-alvo, que pode ser uma proteína, um receptor, uma enzima, um gene, em que se observa essa molécula como um potencial terapêutico com atividade biológica relevante. Então, a partir disso, se iniciam ensaios de laboratório, in vitro, aí também se encontra a pesquisa in silico, que é a pesquisa com
com modelagem computacional, que também é possível de se realizar. Então, a partir disso tudo, se inicia a pesquisa básica. E aí, de certa forma, mantendo uma continuidade com a pesquisa básica, a gente vai para a pesquisa pré-clínica. Na pesquisa pré-clínica, eu já vou começar a trabalhar com modelos. Então, como mostra na figura, a gente vai ter modelos in vitro, como, por exemplo, o cultivo celular, como é mostrado na figura, um cultivo de uma população de neurônios, que, por exemplo, eu posso trabalhar com o modelo de Parkinson em cultivo celular. E aí eu vou testar, então, um possível alvo terapêutico, uma possível molécula, por exemplo, na viabilidade celular dessa linhagem. Eu também posso trabalhar com a pesquisa com animais em laboratório, que é a chamada pesquisa em vivo. Então, eu vou testar por diferentes formas aquela molécula, podendo aí fazer diferentes análises, que depois eu vou detalhar melhor para vocês. Mas, em geral, então, essa pesquisa pré-clínica, pensando em fármacos especialmente, ela vai avaliar aspectos de eficácia, tolerabilidade, toxicidade, a farmacocinética, como é que é a absorção, por exemplo, dessa substância, a excreção da substância. E apenas ali uma pequena porcentagem vai passar para a fase seguinte, para a fase clínica, por N fatores, seja porque ela não teve uma atividade biológica satisfatória em relação ao esperado, ou por outros fatores relacionados até mesmo a questões econômicas, por exemplo, né, em relação a continuar esse estudo com estudos clínicos, que são muito mais longos e mais caros também. E aí, falando agora da pesquisa pré-clínica na doença de Parkinson, então, como eu disse, na pesquisa pré-clínica, nós vamos trabalhar com modelos. Modelos, nesse caso, modelos animais. Então, como animais mais utilizados na pesquisa pré-clínica, nós vamos ter o rato, nesse caso ali o rato Wistar, que é a subespécie mais utilizada, o camundongo, e também, em específico, né, falando de doença neurológica, o macaco. Acredito que são os 3 modelos aí mais utilizados. Então, como é que a gente vai induzir, né, a doença de Parkinson no animal? A gente vai utilizar, por exemplo, modelos genéticos, em que o animal já tem uma mutação genética, que vai mimetizar ali algum aspecto da doença, ou nós vamos induzir pela administração de alguma toxina, seja de forma direta no encéfalo, ou de uma forma mais sistêmica, que é o caso do MPTP, da 6-hidroxidopamina ou da rotenona, que são as toxinas mais utilizadas na indução desses modelos. Então, quando a gente pensa num delineamento experimental do estudo clínico, então, inicialmente nós vamos ter uma lesão, intervenção, testes comportamentais e, ao final, a coleta de amostras. E aí, após, então, a eutanásia, eu faço a coleta das amostras, vou fazer toda a análise desses dados até chegar em uma análise estatística. Primeiro, começando com a lesão. Então, como eu disse, existem já os modelos genéticos em que eu vou, como se fosse, né, já programar o animal para ter a doença, ou eu posso induzir a lesão de forma direta, em que um dos principais modelos é pela infusão de neurotoxinas de forma direta no encéfalo do animal, por meio da cirurgia estereotáxica. Na cirurgia também eu posso implantar cânulas para a posterior infusão de drogas de uma forma localizada. Então, por exemplo, se eu quero infundir uma droga no córtex, em alguma região específica do cerebelo, por exemplo, então tudo isso é possível na cirurgia.
Aí na intervenção, então o que eu vou testar? Então, por exemplo, se eu vou testar uma determinada droga que precisa ser infundida de uma forma direta, né, eu vou fazer a infusão dessa droga. Também posso administrar a droga, fazer um tratamento com essa droga, administrando diretamente para o animal. E aí também entra dieta, exercício físico, tudo isso são formas de intervenção. Aí, falando, né, específico também da minha área, nós trabalhamos com testes comportamentais, que eu posso avaliar distúrbios comportamentais encontrados no modelo animal que se relacionam, que mimetizam aqueles sintomas não motores da doença de Parkinson, como depressão, distúrbios olfatórios, distúrbios de memória, por exemplo, que aqui são demonstrados na figura. Então, vou ter, por exemplo, na figura superior esquerda, né, essa caixa de cepilho contendo o animal. Então, um teste de discriminação olfatória, em que ele vai discriminar o odor familiar e um odor não familiar, ou seja, o cepilho do próprio animal e um cepilho novo, em que o animal normal ele consegue discriminar, diferenciar, o que não acontece no animal lesado com a toxina no modelo animal de doença de Parkinson. Na figura abaixo, nós vamos ter o teste de campo aberto, e que avalia a performance motora do animal. Na figura superior direita, nós vamos ter o teste de natação forçada, que é um teste utilizado para avaliar comportamento tipo depressivo, em que são avaliados esses 3 parâmetros de imobilidade, natação e escalada. E na figura do canto inferior direito é mostrado um teste de memória também, muito parecido com o teste de discriminação olfatória, que é um teste adaptado para avaliar a memória declarativa. E aí a gente vai coletar as amostras para fazer diferentes análises. Então, tanto análise neuroquímica, né, relacionada aos neurotransmissores, outras análises moleculares, análises imunológicas, análises histológicas. Então, tudo isso obtido a partir de amostras do encéfalo fresco, perfundido, amostras de sangue que são coletadas e amostras de líquor. Então, essas amostras são analisadas por diferentes técnicas. Então, posso fazer análise neuroquímica, que é no HPLC, que eu vou avaliar a concentração, quantidade de neurotransmissores, por exemplo, em uma determinada região do encéfalo. Posso fazer análises hematológicas, análises bioquímicas com amostras de sangue, enfim. Aí tudo vai depender do meu delineamento experimental. Também a imunohistoquímica é uma técnica bastante utilizada para localizar a expressão, né, a marcação de proteínas específicas por meio de uma técnica utilizando anticorpos. E aqui eu vou dar alguns exemplos, então, né, de como que é esse processo da bancada para a clínica. Então, nós temos, por exemplo, o óleo de peixe, né, que é óleo de peixe que contém os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, o famoso ômega 3, que vem cada vez sendo mais utilizado como nutracêutico. Então, o óleo de peixe, né, o ômega 3, já vinha sendo observado como um potencial, uma potencial molécula e terapêutica, né, já descrita, por exemplo, para prevenir doenças cardiovasculares, né, por ter um efeito positivo em relação ao metabolismo lipídico, por exemplo, reduzindo ou minimizando as alterações lipídicas, dislipidemias. Então, esse óleo de peixe que é encontrado em peixes, em óleos vegetais, e agora ele é comercializado em cápsulas também. Então, inicialmente, ele foi descrito quimicamente, né? Então, tudo começou lá de uma descrição química, fitoquímica, enfim. Análises que foram feitas com a molécula. E aí, a partir disso, se observou
ele poderia ter um papel relevante como uma molécula que reduz, que minimiza, por exemplo, processos inflamatórios, sendo importante, por exemplo, né, em diversas doenças, também nas doenças neurodegenerativas, que ele poderia ter um papel relevante no encéfalo. Então, tudo isso se começou aí a partir de uma molécula, né? Em populações que consumiam óleo de peixe, tinham melhores marcadores, por exemplo, de saúde cardiovascular. E aí tudo isso foi se desenvolvendo de tal forma a nós chegarmos a diferentes efeitos que ele possui no sistema nervoso. Então, melhorando funções neurais, aumentando a expressão de fatores de crescimento, reduzindo neuroinflamação e estresse oxidativo. E se observando também em populações, né? Aquelas que consumiam mais o ômega 3 tinham uma menor proporção de doenças neurodegenerativas e de alterações nesse sentido. Aí aqui eu quero demonstrar para vocês, né, um tipo de pesquisa pré-clínica. Nesse caso foi com intervenção. Então, nesse caso, os autores fizeram uma suplementação com o DHA, que é um dos ácidos graxos encontrados no óleo de peixe, por 4 semanas em um modelo animal de doença de Parkinson. Essa suplementação reduziu a perda neuronal na substância negra, o que é mostrado por uma daquelas análises que eu citei anteriormente, que é a imunohistoquímica. Então, como vocês veem na figura do lado direito, o animal controle, né, ele tem ali a expressão normal da tirosina hidroxilase, que é uma enzima precursora da dopamina. Com a lesão, ali com o MPTP, essa expressão, ela acaba sendo reduzida ali, né, em especial ali do lado direito, ela ficou bem menor. E com a suplementação, essa redução dos neurônios dopaminérgicos, ela foi bem menor diante da lesão. Então, isso mostra o papel da suplementação nesse aspecto da fisiopatologia da doença. E aí, né, tudo isso vem se transferindo já para a clínica. Então, existem já suplementos à base de ômega 3, de outras vitaminas antioxidantes, que têm mostrado um papel aí significativo para reduzir essa evolução da doença, para prevenir a doença. E aí, falando um pouco de pesquisas lá do meu laboratório, o laboratório em que eu faço parte, gostaria de falar sobre essa pesquisa de uma das doutorandas do laboratório, que foi publicada recentemente, que mostra, por meio de análises metabolômicas, que no modelo de doença de Parkinson, houve aí um aumento da concentração plasmática daquelas lipoproteínas relacionadas ao metabolismo lipídico, como triglicerídeos, frações de colesterol, LDL, VLDL, tudo isso mostrando o papel da sinalização lipídica na doença de Parkinson, né, e como essa pode ser, inclusive, um biomarcador da doença. Aí outro trabalho lá do nosso laboratório, né, foi a partir da lesão na substância negra, também da lesão no bulbo olfatório e da dupla lesão. Então, nesse trabalho, ela observou que a lesão intranigral e a lesão intrabulbar levou à hiposmia e que ela foi revertida na dupla lesão, o que não ocorreu no comportamento tipo depressivo. Isso tudo, né, leva a nós pensarmos no envolvimento da camada glomerular do bulbo olfatório, que é uma das camadas de células, nos sintomas não motores da doença, né, inclusive no papel de uma possível via nigrobulbar, que agora vem sendo estudada como mais uma via dopaminérgica.
E aí, outro trabalho do nosso laboratório, esse trabalho de revisão bibliográfica, nós fizemos uma revisão sobre novos potenciais alvos terapêuticos em relação à neuroinflamação na doença de Parkinson. Então, nós estudamos o papel de canabinoides, melatonina, cafeína e compostos da dieta também como adjuvantes terapêuticos no tratamento da doença de Parkinson. Então, a figura mostra ali, esquematicamente, né, o papel, por exemplo, dos ácidos graxos ômega 3, ali do PUFA-N3, tendo um papel relacionado à sinalização neuronal, à sobrevivência neuronal, reduzindo ali a expressão de marcadores inflamatórios, como o GFAP ali do astrócito, outros marcadores inflamatórios, a relação também com a própria dieta, dietas ricas em gordura que levam à disfunção gastrointestinal, à alteração da microbiota intestinal, que é um dos trends aí da pesquisa na doença de Parkinson, e tudo isso influenciando diferentes sintomas não motores da doença, como depressão, prejuízo cognitivo, distúrbios de sono. Então, aqui as referências. Eu finalizo esse trabalho falando, né, sobre essa frase dita por um prêmio Nobel, que a neurociência é de longe a mais emocionante área da ciência, porque o cérebro é o mais fascinante objeto do universo. E cada cérebro humano é diferente. O cérebro faz cada humano único e define quem ele ou ela é. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço a todos que assistiram a palestra e fico à disposição para possíveis dúvidas e aqueles que tiverem interesse em entrar em contato comigo ou com o laboratório que eu faço parte. Muito obrigada. Gostaríamos de parabenizar a professora Ana Paula pela excelente palestra e agradecer mais uma vez pelo aceite do nosso convite. Continue aproveitando a programação do segundo Conasimes.